Sejam bem-vindos ao canal. A história de Hakim Myers, mais conhecido como Asifrão AP Rocky, é uma daquelas que começa com promessas imensas, mas termina em tragédia. O rapper que nasceu nas ruas de Nova York e se tornou um dos maiores nomes do hip-hop global, agora enfrenta um julgamento que pode mudar sua vida para sempre. O tiroteio que ocorreu em novembro de 2021 em Hollywood colocou o famoso rapper na mira da justiça, e o que parecia ser uma amizade sólida entre ele e o colega de longa data, Terrell Efron, o Asifrão AP Rocky, agora desmoronou em um cenário de dor, raiva e acusações. A história de Asifrão AP Rocky é uma de ascensão e queda, e este julgamento será o capítulo final de sua história? Ou será o começo de um novo pesadelo? Antes de tudo, é importante entender de onde Asifrão AP Rocky veio. Nascido em Harlem, Nova York, Hakim Myers teve uma infância marcada pela dificuldade. A pobreza, a violência e o ambiente hostil de sua comunidade foram apenas o começo. Mas, ao contrário de muitos, Asifrão AP Rocky conseguiu transformar seu sofrimento em arte. Sua habilidade lírica e estilo único rapidamente o colocaram no radar do hip-hop, e não demorou para que ele fosse reconhecido como uma das maiores promessas da música. Asifrão AP Rocky se tornou símbolo de um novo movimento dentro do rap, o Asifrão AP Mob, uma coletânea de jovens talentos que buscavam inovar e romper com o convencional. Seu álbum de estreia, Long Live Asifrão AP, foi aclamado pela crítica e catapultou sua carreira para o estrelato. Em pouco tempo, ele conquistou fãs ao redor do mundo, acumulando prêmios e fazendo parcerias com outros grandes nomes da indústria. Sua ascensão parecia imbatível, mas, como todos sabem, o sucesso pode ser um terreno traiçoeiro. Mas Asifrão AP Rocky não chegou lá sozinho. Ao seu lado, sempre esteve Terrell Efron, o Asifrão AP Rocky. Desde a adolescência, os dois foram mais do que amigos, eram praticamente irmãos. Eles cresceram juntos, compartilhando os mesmos sonhos e ambições, enfrentando as mesmas dificuldades. Mas enquanto Hakim se tornava uma estrela do rap, Terrell via sua carreira profissional estagnar, criando uma tensão silenciosa entre os dois. O que antes era uma amizade de apoio e companheirismo, se transformou em um relacionamento marcado pela rivalidade e ressentimento. Rocky, que já tinha dado início à sua própria carreira musical dentro do coletivo, viu sua fama e reconhecimento crescerem de forma mais lenta. Ele sentia que seu amigo havia se afastado, deixando-o para trás enquanto subia ainda mais alto. E essa distância emocional se reflete no trágico desentendimento que aconteceu em 2021. Em 6 de novembro de 2021, em Hollywood, as coisas saíram de controle. A tensão acumulada entre os dois culminou em um confronto físico. Hakim e Terrell se encontraram nas proximidades da Calçada da Fama, onde, segundo testemunhas e câmeras de segurança, uma discussão acalorada rapidamente se transformou em agressão. De acordo com os promotores, Asifrão AP Rocky, em um impulso de raiva, sacou uma arma e disparou contra Terrell, atingindo-o de raspão. O tiroteio foi rápido, mas o impacto foi devastador. A vítima foi atingida, mas sobreviveu. Porém, a relação entre os dois amigos de infância nunca mais seria a mesma. Rocky, que fazia parte do mesmo círculo de amigos, tornou-se uma testemunha crucial no julgamento de Rocky. Ele acusou o rapper de ter disparado sem motivo, apontando-o como responsável pela escalada de violência. O caso rapidamente se transformou em um julgamento de alto perfil, com implicações não só para Asifrão AP Rocky, mas também para a imagem de toda a indústria do hip-hop. A tensão no tribunal é palpável. As autoridades alegam que Rocky estava com uma arma que, supostamente, não estava registrada. Seu advogado de defesa argumenta que a arma não estava carregada e que, na verdade, era um acessório de segurança, uma arma cenográfica usada para espantar possíveis agressores. Mas os jurados, influenciados pela gravidade das acusações, não se deixam enganar facilmente. Durante o julgamento, os detalhes sobre o relacionamento entre Rocky e Rocky emergem em toda a sua complexidade. A raiva reprimida, os conflitos passados e, acima de tudo, a perda de uma amizade que parecia inquebrável. O que os fãs e o público não sabiam era que, por trás da fachada de sucesso, havia um homem atormentado, lidando com demônios pessoais e um histórico de escolhas questionáveis. E então, a Rihanna. A presença de Rihanna no tribunal, ao lado de sua mãe e irmã, aumenta a atenção midiática. A cantora, que estava com Asifrão AP Rocky em momentos de sua ascensão e que se tornou sua parceira de vida, agora se vê diante de um cenário desolador. Ela olha com olhos cheios de dor e preocupação para o homem que ama,
enquanto ele é processado por um crime que poderá arruinar sua vida. Rihanna, que nunca se envolveu diretamente em escândalos, agora estava observando o homem com quem planejava um futuro incerto. Ela se emociona ao longo das sessões, muitas vezes com lágrimas nos olhos, enquanto sua presença traz um peso emocional considerável para o caso. O público, que já estava cativado pela história, se vê ainda mais comovido pela luta interna de Rihanna, que deve confrontar a realidade de que seu amado está prestes a ser condenado por algo irreparável. O veredicto finalmente chega. Após semanas de deliberações e discussões acaloradas, o tribunal decide: Jacifrão Aperoque é condenado por agressão grave e tentativa de homicídio. O juiz, levando em conta a natureza da violência e a gravidade do tiroteio, sentencia o rapper a uma pena de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. A sala do tribunal se enche de um silêncio tenso. Rihanna, com os olhos marejados, mal consegue conter as lágrimas. A dor de ver seu parceiro, seu amor, ser levado para trás das grades é um golpe devastador. Enquanto o guarda conduz Jacifrão Aperoque para a prisão, ele troca um olhar com Rihanna, um olhar que diz mais do que 1000 palavras. A história deles, que parecia ser um conto de fadas, agora se transforma em uma tragédia irreparável. O que resta para Jacifrão Aperoque? Um homem que tinha o mundo aos seus pés, agora encarando uma realidade cruel. O julgamento não só destruiu sua carreira, mas também arruinou sua vida pessoal. Rihanna, que sempre foi um pilar de apoio, agora precisa encontrar um caminho para seguir em frente. O destino de ambos se entrelaçou de forma trágica, e o amor que uma vez brilhou agora se apagou sob o peso da lei e das escolhas de um homem que, no fim, não conseguiu escapar de seus próprios erros. Jacifrão Aperoque não é um desconhecido quando o assunto é violência. Embora sua carreira tenha sido construída em torno de seu talento e estilo único, seu passado, que inclui algumas brigas e confrontos com a lei, não poderia ser ignorado. Antes de ser julgado por esse tiroteio, ele já tinha sido envolvido em algumas situações polêmicas. O incidente mais notório foi sua prisão na Suécia, em 2019, que gerou uma enorme repercussão, não apenas por ser acusado de agressão, mas também por ser uma questão que envolvia seu status internacional como estrela global. Esse histórico de agressões, aliado ao novo tiroteio, fez com que a defesa de Jacifrão Aperoque ficasse em uma posição extremamente difícil. Durante o julgamento, os promotores não hesitaram em trazer à tona seu passado, argumentando que o rapper nunca soubera lidar com suas emoções, e que os episódios anteriores de violência indicavam um padrão de comportamento perigoso. Rock, que já estava emocionalmente abalado pela situação, tentava manter sua compostura, mas não conseguia esconder a culpa que se refletia em seus olhos durante o tribunal. Enquanto o julgamento acontecia, as redes sociais se tornaram um campo de batalha paralelo. Fãs e críticos se dividiram entre apoiar ou condenar Jacifrão Aperoque, e as opiniões de Rihanna estavam no centro das discussões. A mídia de fofocas se deliciava em espalhar cada detalhe do tribunal, especulando sobre o impacto que a presença de Rihanna teria no julgamento. Havia aqueles que a viam como uma mulher forte, que continuaria a apoiar o homem que amava, não importa o que acontecesse. Outros a consideravam cúmplice, acreditando que ela sabia mais sobre os verdadeiros motivos por trás do tiroteio do que estava disposta a admitir. Rihanna, como sempre, tentou manter sua privacidade e se afastar dos holofotes, mas a pressão era imensa. Sua imagem pública de diva do pop agora estava sendo distorcida em torno do julgamento de seu namorado. As redes sociais estavam em alvoroço, com hashtag #FreeRock tomando conta, enquanto outras usavam hashtag #JusticeForReli para expressar solidariedade com a vítima, Jacifrão Aperoque. A batalha digital tornava o ambiente ainda mais tenso, pois parecia que o julgamento não era apenas uma questão legal, mas uma luta pelo controle da narrativa pública. No tribunal, Jacifrão Aperoque parecia uma sombra do homem confiante que costumava ser. Os jurados notavam como ele lutava para manter a calma, mas seu corpo falava por si. As mãos tremiam, o olhar perdido. Em alguns momentos, parecia que ele estava se perguntando como havia chegado até ali. O homem que outrora dominava os palcos e as ruas agora estava deitado em uma cama que ele mesmo havia feito, e a gravidade da situação estava cada vez mais clara para ele. Ao longo do julgamento, seus advogados tentaram mostrar que o rapper não era um criminoso, que o tiroteio fora um erro impulsivo. Eles alegaram que Rock agiu em legítima defesa,
pressionado por uma situação em que sentiu sua vida ameaçada. No entanto, a verdade era muito mais complicada. Asifrão Aperoque sabia que havia algo sombrio em seu coração, algo que ele não conseguia controlar. Ele sabia que havia falhado com seu amigo, com sua família, e, acima de tudo, com ele mesmo. Foi durante o julgamento que ele teve sua grande revelação. Não era a prisão que o aterrorizava, mas o fato de ter destruído tudo o que havia construído. Perderá a amizade com Reli, manchara seu nome e, talvez, mais importante, perdia a confiança de Rihanna, que estava diante dele, quebrada e devastada. Rihanna estava dividida. Ela havia passado por tantas coisas com Asifrão Aperoque. Juntos, haviam enfrentado a pressão do mundo da fama, mas também compartilhado momentos íntimos e pessoais que os uniram de formas indescritíveis. Ela sempre acreditou que o amor deles fosse mais forte do que qualquer adversidade. Mas aquele julgamento a forçou a olhar para o homem que amava de uma maneira diferente. Ela o observava de perto enquanto ele se levantava e, sem um pingo de confiança em si mesmo, se preparava para ouvir a sentença. No entanto, enquanto os jurados e os advogados estavam envolvidos em sua análise, Rihanna sentia a dor de perceber que Asifrão Aperoque não era mais o homem de antes. Ela tinha medo que, no fim, ele se perdesse completamente. Quando a sentença foi anunciada, Rihanna teve que lutar contra o peso das lágrimas. Perpétua. O som da palavra ecoou em sua mente, como uma sentença final não só para Asifrão Aperoque, mas também para ela. A mulher que sempre se manteve distante da mídia e das polêmicas, agora se via forçada a confrontar uma realidade que mudaria para sempre sua vida. Ela, que tinha tantos planos para o futuro, sabia que nada seria mais o mesmo. Após a condenação, Asifrão Aperoque foi escoltado pelos guardas, com a cabeça baixa, sem olhar para ninguém. A multidão fora do tribunal estava em êxtase, dividida entre aplausos e vaias. No entanto, ninguém mais parecia importar para Aroque. Quando ele passou por Rihanna, seus olhares se encontraram por um breve momento. Não houve palavras. Era o silêncio ensurdecedor de duas pessoas que, apesar de se amarem, estavam prestes a seguir caminhos completamente diferentes. Rihanna, com o coração apertado, permaneceu sentada, olhando para o vazio. Sabia que havia perdido alguém, mas ainda não sabia se poderia algum dia perdoar a dor que ele havia causado. Não era apenas a perda do homem que amava, mas também a perda da confiança. O que restava para ela agora era uma dura realidade de reconstrução pessoal, longe das luzes do tribunal e do peso da fama. A condenação de Asifrão Aperoque marca o fim de uma era no hip-hop. O rapper, que uma vez foi um ícone de estilo e talento, agora enfrenta as consequências de suas ações de uma maneira implacável. Para Rihanna, o julgamento foi mais do que um momento de dor, foi uma lição amarga sobre o que o amor e a lealdade podem suportar. Enquanto o público se despede de Asifrão Aperoque da forma mais trágica possível, o futuro deles, tanto no sentido pessoal quanto profissional, permanece incerto. Ambos precisam se encontrar em um novo caminho, um que não envolve mais o brilho das câmeras ou a promissora carreira do rapper, mas sim as escolhas e os erros do passado. E assim, com o fim do julgamento, Asifrão Aperoque deixa o tribunal, e Rihanna fica para encarar a dor de um amor perdido.